Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Fala Aprovado. Nesse projeto, quem já acompanha aqui já sabe, nós convidamos concursados para falarem aqui sobre a sua trajetória de estudos até a aprovação. E hoje nós contamos com mais um inspirador depoimento, dessa vez da professora Dayana Tavares, que foi aprovada no último concurso da magistratura do estado do Ceará. Ela nos conta essa sua trajetória e eu tenho certeza de que vai ajudar muita gente, como outros depoimentos também têm ajudado. Fiquem aí com a doutora Dayana, fiquem com Deus, bons estudos. Oi pessoal, tudo bom? A convite do professor Fábio Roque e da minha amiga Rosiane, fiquei muito feliz e honrada com o convite, poder contar um pouco da minha trajetória e ajudar, nem que seja uma pessoa nessa trajetória, né? É tão importante a gente ter ajuda, ter apoio. Estudar para o concurso é algo muito difícil, envolve muitas pessoas, né? A gente precisa de apoio, precisa de saúde física, mental, e eu acredito que compartilhar histórias, ajudar outras pessoas é o nosso maior objetivo para evoluir, né? Para segurar na mão de alguém, olha, não é fácil, mas vai dar certo. Nós precisamos muito desse apoio, menos egoísmo, né? Se colocar mais no lugar do outro que está passando já por uma situação delicada. Estudar para concurso é algo bem delicado. A gente sofre muito. Quem passa por essa fase de estudo para concurso sabe bem disso, né? De quanto nós vivemos cercados de emoções, né? Pressão interna, pressão externa, e a gente se cobra muito, não sabe quando vai passar, né? Você fica estudando e não sabe quando é que vai dar certo. Então a gente vai vivendo uma jornada, uma caminhada muito sozinho também. E isso vai deixando a gente um pouco frustrado com as reprovações, né? Não sabe quando vai chegar a nossa vez. Mas eu quero contribuir com a minha história, porque eu também passei por tudo isso e senti na pele esse desafio e as emoções, né, do concurso público. Primeiramente, né, acabei falando, mas vou me apresentar. Me chamo Dayana, fui aprovada no último concurso para juiz aqui no estado do Ceará. E vou contar um pouquinho do começo da minha trajetória, dos meus estudos, vou voltar um pouco para a origem, porque ajuda a gente a compreender que cada um é um ser único, individual, com sua própria história, e evitar comparações. A gente tem que pegar o que é de bom do outro para crescer, evoluir, mas não ficar se comparando, se sentindo incapaz, nem menor que o outro, né? Então, eu venho de uma família pobre, de classe baixa. A gente morava na periferia de Fortaleza, minha vida toda, e sempre estudei em colégios de bairro, né? Sempre desde pequena, e graças a Deus tive a oportunidade de ter bolsas, né? Porque não tinha condições de pagar um colégio, e foi muito sacrifício financeiro a vida inteira, né? Eu, meus dois irmãos, e o colégio me dava bolsa para eu continuar estudando e não ter que ir, talvez fosse preciso ir para uma escola pública, mas consegui estudar numa escola particular de bairro com bolsa, e foi onde eu consegui forças, né, e apoio para sempre me manter ali estudando. Tive sempre muito apoio de professores, né, que me ajudavam com livros, com materiais, porque viam o meu interesse em estudar. Sempre eu me dediquei muito, desde cedo, assim, sozinha mesmo, querendo estudar. Inicialmente não foi esse estudo para concurso público, né? Meu foco era o vestibular. Vindo de uma periferia, de família pobre, sem condições financeiras, passar no vestibular, entrar na universidade pública era praticamente impossível, né? Ouvi muitas vezes pessoas dizendo, olha, infelizmente você não vai conseguir passar na universidade pública, né? Só passa quem tem dinheiro, né? Quem é rico e tal. E aquilo ali com certeza me deixava
me deixava bem triste. Chorava várias vezes, mas eu sempre fui muito forte. Eu acreditava que através do estudo eu poderia demorar o tempo que fosse, né? Mas eu iria conseguir. Eu sempre tive muito firme na minha cabeça que eu queria entrar na universidade através do vestibular e queria direito. Então eu unia toda a minha concentração, todas as minhas forças nos estudos para o vestibular. No colégio ficavam bem restritos, porque colégios grandes, né, tem todo aquele suporte, mas eu sempre pedi muito apoio dos meus professores e eles me ajudavam assim, eu não tenho nem palavras para agradecer. Traziam livros, materiais, me deram uma ajuda muito grande e eu aproveitava aquilo ali sempre. Fora que redação, né, para treinar redação, tinha um professor também que ele dizia: Dayana, traz tuas redações que eu corrijo aqui no turno da tarde, faz assim tudo por fora, né, e sem me cobrar nada, para me ajudar mesmo. E aí eu fui me dedicando, fui me esforçando dia após dia. A gente não tinha condições, às vezes faltava, né, mas aquilo ali me enchia mais vontade para continuar estudando. E muitas vezes, né, meu pai estava desempregado, minha mãe também trabalhava, trabalhava em casa, e a gente ia se virando com o que dava. Eu não passei no vestibular de primeira, fui aprovada na UES para História e não passei para Direito, que era o que eu mais queria. Foi um momento de muito, assim, para mim, eu lembro bem que para mim, ali, aquele momento do vestibular, para mim era o que mais significava. Eu chorava muito por não ter dado certo, muito embora eu tenha chegado bem perto. Passou um tempo e aquele momento me doeu muito, eu lembro bem, porque eu falei: pá, eu não tenho condições de pagar a gente não tem jamais condições de pagar uma universidade particular. Como é que eu vou fazer? Ele: estude. Eu lembro bem que ele disse: estude, que vai dar certo, né? Vai dar certo. E aquilo ali me deu uma força. Eu fui atrás de cursinhos e consegui, através das minhas notas na universidade, no vestibular, consegui uma bolsa num cursinho grande em Fortaleza, que me acolheu. E foi, assim, para mim, a minha porta de entrada, né, para poder me dedicar ao máximo, aproveitar aquela oportunidade e estudar muito direto. Eu dava aula particular para conseguir pagar a passagem de ônibus, né, e poder passar o dia lá no colégio, né, no cursinho, estudando. E sempre fui à base de muito sacrifício, né, de muita luta. Acordava bem cedo, 6 horas da manhã para ir para o cursinho, chegava 11 horas da noite em casa, porque eu passava o dia na biblioteca estudando, saía de tarde para dar aula particular e voltava. Então foi sempre assim. Consegui passar no vestibular no final desse ano, e ali foi o momento de maior felicidade da minha vida. Assim, é um marco, né? E porque daquelas pessoas que diziam que eu não conseguiria entrar na universidade pública por questão de condições sociais, pele, enfim, preconceitos, e eu sempre me desafiei, dei muito de mim para conseguir lutar por esse sonho, né, de ser aprovada. Deu certo. Então ali para mim foi um momento de maior felicidade. Inclusive o resultado foi no dia do meu aniversário. Entrei na universidade não com foco de concurso público. Eu sempre fui muito acadêmica, sempre gostei muito de escrever artigos, publicar. E no meu terceiro semestre já comecei a escrever, publicar, e um professor, que para mim ele é só gratidão, não está mais entre nós, mas ele é uma pessoa que sempre vai ter o meu respeito e admiração, o professor Alexandre. Fiz o último semestre da faculdade, o terceiro semestre foi o último semestre dele na UFC. Ele me deu a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça, e lá eu me identifiquei muito, gostei porque o estágio ajuda muito a você se conhecer. A gente não tem noção do que a gente quer assim de imediato. Eu acho bom experimentar vários
Então eu estagiei na Defensoria, estagiei no MPF, e o Tribunal de Justiça foi o local onde eu mais me identifiquei. E percebi que eu precisava ter um foco, né? E eu não tinha muito esse foco, meu foco era muito acadêmico, de publicar, mas eu sabia que eu precisava passar no concurso público para ter condições financeiras, para ajudar minha família, crescer, né, profissionalmente e poder seguir no que eu queria também, que era a área acadêmica. E então, no Tribunal de Justiça, eu conheci o meu marido, né? E aí a gente começou a namorar. Inclusive, ele estudava para concurso público, já estava formado, e ele era assessor e estudava para concurso público já há um tempo. E aí ele, assim que eu me formei, em 2012, consegui passar na OAB antes, em 2011, e quando eu me formei em 2012, ele foi aprovado para a AGU, e ele ia morar em Macapá. A gente casou em 2012, né, logo que eu me formei, e a gente se mudou, fui morar com ele em Macapá, e ali tudo para mim foi um baque, porque eu estava longe da minha família, sem perspectivas, assim, profissionais. Eu advogava, ia começar, né, na advocacia verdadeiramente, porque eu tinha acabado de me formar. E o que eu queria, na verdade, nem eu sabia ao certo, né? Mas como ele era da AGU, eu me dediquei aos estudos, primeiramente, de auditor fiscal do trabalho, porque eu sempre eu sempre gostei muito da área trabalhista. Mas aí mudou a banca, né? E entrou muitas matérias de exatas que eu sou zero de exatas, né? Então, matemática, física, no concurso que é a contabilidade, raciocínio lógico e tal, mas não deu certo. E aí, depois disso, eu foquei para a Defensoria Pública da União, né? Então, me dediquei muito. Quando passei até 2014 ali estudando, 2013, 2014 estudando muito para a DPU. Por ele ser do concurso federal, a gente acreditava que se eu passasse, né, no concurso federal, a gente conseguiria remoções e se aproximaria mais do nosso estado, do Ceará. Nossa maior vontade, a gente chorava muito quando chegou em Macapá, que a gente queria muito voltar para o Ceará. Não sabia como isso iria acontecer, a gente ficava assim meio enlouquecendo, pensando em como a gente conseguiria voltar. Era um apego exagerado que nos fez muito mal, inclusive. E a gente decidiu, quando foi em 2015, que eu queria engravidar. Eu não tinha passado ainda e a gente fica sem perspectiva, né? E eu fiz o concurso da DPU, fui reprovada na segunda fase por conta da fórmula de português, que prejudicou muitos candidatos, muito embora tenha fechado as questões na discursiva, eles tiraram pontos de português que a gente não sabia nem da onde vinha. E então eu fiquei muito frustrada, muito decepcionada, e aí eu caí, né, meu rendimento nos estudos, parei de estudar, e aí engravidei da minha primeira filha, da Sofia, em 2015. Meu esposo a gente continuou estudando, ele continuou estudando, eu parei, e ele foi aprovado na Defensoria Pública do Ceará. E aí foi aquele pontapé pra gente, deu aquela esperança de novo de a gente voltar pro nosso estado. Mas nesse momento a gente já estava gostando muito de Macapá, tínhamos amigos, passamos a aprender a viver aquela cidade, né, que a gente tem muitos amigos, a gente inclusive tem um apego emocional também. Macapá foi uma cidade que nos acolheu muito. Mas, por forças do destino, né, e de Deus, que eu acredito muito, que quando é o momento certo as coisas dão certo, eu tinha que vir antes para Fortaleza para ter a Sofia. E a nomeação dele para a Defensoria Pública foi exatamente quando ela ia nascer, em outubro. E ele voltou e a gente estava no Ceará. O período quando a criança nasce é muito difícil, né? Muito intenso, a amamentação, primeiro filho. Eu não sabia mais para onde seguir, né? Eu queria muito ser aprovada no concurso público para ter essa estabilidade, para poder ter a minha profissão.
mas eu ainda não tinha me definido um foco, né? Eu estudava muitas vezes, estudei durante muito tempo de forma errada. Por que eu falo de forma errada, né? Você querer estudar tudo do edital, querer ler livros de ponta a ponta, não ter estratégia. Eu não tinha essa estratégia. Fui aprendendo com o longo do tempo e com dicas de amigos, né? Com o meu próprio esposo, que já tinha começou também tinha sido reprovado em vários concursos, inclusive tinha feito do TJ Ceará 2014, não foi aprovado. E aí a gente foi percebendo que faltava estratégia, método para aprovação mesmo, que se dá na base da leitura de lei, né? Estudos de sinopses, resumos que você tenha, ler no livro apenas aquilo que lhe importa para aprofundar, que você não tem tanto domínio, utiliza o livro como um apoio, né, para você aprofundar o estudo, e muita questão, lendo os informativos. Então, com método, com cumprimento de metas também, que me ajudou muito, as coisas vão funcionando. E aí, quando eu tive a Sofia, eu já tinha parado e resolvi voltar a advogar. Ou seja, eu tinha desistido do meu sonho de ser aprovado em concurso público. Nesse momento, eu também tinha feito o concurso para oficial de justiça aqui do Ceará, fui aprovada e estava aguardando. E tinha sido aprovado também analista do MPU, mas nenhum tinha me chamado ainda. E não sabia como fazer, porque como a gente tinha voltado para o Ceará, eu com filho, ficava muito restrito a questão de eu fazer concurso em outros estados. Então, praticamente não fiz concurso em outros estados. Me limitei mesmo, tinha feito o DPU, tinha feito a AGU também, que tinha acontecido logo que eu me formei, e tinha travado. Então eu estava assim, meio desestimulada, me sentindo incapaz, me comparando com outras pessoas. Eu passei exatamente por esse processo das comparações, mas eu sempre lembrava da minha história, né, de quanto eu sofri, de quantas pessoas disseram que eu não seria capaz, de que eu não chegaria na universidade, de que o determinismo prevaleceria, né? E eu fui lutando contra isso o tempo inteiro, dizendo para mim mesma que eu seria sim capaz, que eu conseguiria quebrar essa estrutura, né? De quem não tem dinheiro, de quem mora na periferia, de que não conseguiria uma oportunidade. E eu fui me vendo nesse momento de lutar mais. Comecei a advogar, assim, já vinha advogando, já tinha processo, porque eu precisava da prática jurídica para qualquer concurso, assim, que eu queria, né? Então, eu advogava pontualmente ali para conseguir a prática. Mas aí, nesse momento, quando eu tive a Sofia, eu fui advogar mesmo, mais intenso, de forma autônoma, porque ainda ficava difícil por conta da criança, né? E eu advogava por conta própria mesmo, em casa, fazia minha rotina, mas vinha sempre aquele sentimento: e por que você não volta a estudar, né? Por que você não volta a estudar? Aquilo ali me consumia muito, era tortura mental 24 horas. E é isso que eu sempre falo, que é importante a gente se conhecer e se ouvir, né? Se conectar mais com o que a gente pensa, com o que a gente quer, e se entender mesmo, se conhecer. Quando eu percebi que aquilo ali estava me machucando, né, que eu acordava e dormia pensando que eu tinha que voltar a estudar, eu falei com meu esposo e disse: eu vou voltar a estudar. Mesmo com filho, mesmo sendo mais difícil, eu vou voltar a estudar. E em 2017, eu tinha voltado um pouco mais para o ritmo dos estudos. E aí, eu e meu esposo, a gente está aqui no Ceará, não sabe como é que vai ser a questão do concurso, né? Eu já sou defensor aqui, e ele resolveu voltar para a AGU em home office. Ele não se identificou muito aqui na defensoria e voltou para a AGU, mas conseguiu ficar aqui em Fortaleza em home office. E a gente foi voltando a estudar. No meu caso, né, disse para ele: eu quero voltar a estudar, e voltei a estudar e advogar em casa, né, no meu ritmo. E ele também, por minha causa também, porque ele também tinha um sonho da magistratura, resolveu voltar a estudar. Em 2017, a gente também pensou: não, a gente não sabe se vai dar certo passar no concurso ou não. Era bom que a Sofia tivesse uma irmã, né? E em 2017 eu engravidei da minha segunda filha, da Lara. E aí foi o ano que eu me dediquei mais a estudar,
fiquei estudando com mais ritmo, né? Por mais que eu estivesse grávida e com uma bebê de 2 anos, mas fui estudando. Quando foi no final de 2017, em novembro, a Lara nasceu. E aí começaram a ter rumores de que o edital da magistratura aqui do Ceará iria abrir. Eu, obviamente, pensava que não iria dar certo, por conta de que quando eu tinha o tempo todo livre eu não consegui, né, ser aprovada. Como é que agora com filhos eu iria conseguir? Eu fiquei num dilema emocional muito grande, mas graças a Deus eu tive muito apoio da minha mãe, da minha sogra, minha cunhada, que me ajudaram a cuidar das meninas, né? Mesmo uma recém-nascida, que a amamentação era direto, não controlava a amamentação, praticamente as noites sem dormir. Não lembro de dormir mais do que 2 horas por noite, intervalada ainda mais, né? Porque ela acordava muito para mamar. E a Sofia, de 2 anos na época, também muito criança, precisando de atenção, se sentindo com espaço diminuído por conta do nascimento da Lara. Era um conflito e choro, e eu fiquei muito abalada, sem dormir, tendo que amamentar com estresse. E eu disse, não, esse concurso eu não vou fazer. E aí meu esposo disse, você vai fazer sim, a gente está no Ceará, você vem estudando, mesmo que pouco, mas você tem uma bagagem e você vai fazer esse concurso. Se não passar, não passou, faz parte. E a gente vai tentar. Ele me deu muito apoio, me incentivou muito. E fui estudando com ele ali, eu ia estudando, amamentando, né? Lembro muito que eu pegava o celular, na hora de amamentar, ficava ouvindo os áudios de informativos, ou então resolvendo questões na hora de colocar as meninas para dormir. Quando o edital abriu em 2018, a Lara só tinha 3 meses e a Sofia 2 anos. Então foi um baque que eu não esperava acontecer. E ali eu entrei em desespero. Como é que pode? Eu vou querer passar em concurso público, já tendo 2 filhas, como é que eu vou conseguir isso, né? E ele disse, não é bem assim que funciona, né? Ele sempre me dava essa força. Se for o seu momento, você vai passar, né? Apenas faça a sua parte. Vamos estabelecer um cronograma de estudo, metas diárias para cumprir, focar naquilo que você menos sabe, resolver muitas questões, que foi o que me ajudou muito, resolver muita questão, porque eu não tinha tempo de estar lendo muita doutrina, eu tinha poucas horas no dia, e o cansaço físico, né, que estava me prejudicando mais, cansaço físico e mental, por não conseguir dormir, e de dia, que é quando eu tinha essa ajuda para ficar com as meninas, que eu ia estudar, eu sempre pensava, né, e eu precisava dormir, mas tinha que estudar. Então era aquele conflito, e eu tinha colocado na minha cabeça com muita força, muito determinismo, assim, determinação, que eu iria estudar. Então às vezes eu cochilava ali um pouco, já voltava a estudar, não aguentava, ficava com muito peso, aquele cansaço, né, da rotina de mãe quando tem um bebê, e é muito puxado, muito puxado. Eu lembro que eu chorava no comecinho ali da amamentação, com dor, e era lágrima caindo e eu lendo aqui no celular. Então foram sacrifícios que eu escolhi passar, porque eu queria muito ser aprovada na minha casa, né, no meu estado. Sendo casada e com filhos, me restringiu muito de eu fazer concursos fora. Então ali era uma oportunidade, mas que eu sempre desconfiava muito de mim, né, ficava me sentindo incapaz, me comparando. Mas chegou um momento que eu estabeleci, não, eu não vou parar com isso. Não é porque eu sou mãe, porque eu inverti a ordem, eu pensava muito que eu tinha invertido a ordem das coisas, né, que eu não vou passar. Se for meu momento, se for para ser, eu vou passar. Se não for, vai ter outras oportunidades, vou fazer o meu melhor. E aquilo me ajudou a ter mais confiança, mais segurança de que o estudo, ele não é feito da noite pro dia, né? O estudo, ele é uma bagagem. A gente vai adquirindo, errando, aprendendo, reprovando, aprendendo. Todo mundo reprova. E você tem que lidar com as derrotas para conseguir entender o que é uma vitória. Se você só espera vitória, você nunca vai passar. A gente tem que primeiro sentir a dor mesmo. A gente sente essa dor. Cada um tem sua história, sua luta pessoal, que só você conhece, só você sabe, e isso não define ninguém. Comparações são coisas desnecessárias que só atrapalham a nossa jornada. Falo isso por experiência própria.
Quando eu parei de me comparar com pessoas que já tinham sido aprovadas da minha época de faculdade, com pessoas que estavam mais na frente, que você acha que está mais na frente, isso lhe maltrata muito e lhe impede de crescer. Então, quando eu tirei isso da minha cabeça, eu disse, não, vou esperar, vai ser quando for o meu momento, vai dar certo. Confiar em Deus, né? Acreditar em algo é muito importante. E saber que a gente tem uma mente super poderosa, que quando a gente acredita muito em algo, as coisas vão dando certo. E isso me fortaleceu, né? E eu disse, não, mesmo sendo mãe, mesmo ouvindo milhares de críticas, porque a gente escuta de tudo, inclusive dizendo, você é mãe, você primeiro tem que cuidar dos seus filhos, depois você vai estudar. Agora vocês imaginem se a gente, por ser mãe, nos bloqueássemos, né, nos restringíssemos a ponto de não ter mais sonhos, de não acreditar mais na gente e de não aproveitar aquela oportunidade. Será que a gente vai ter em outro momento essa oportunidade novamente? Será que a gente tem que deixar o nosso sonho para depois porque nós nos tornamos mãe, porque somos mulheres? De forma alguma. E aquilo ali me incentivou muito a continuar. Foi o momento que eu disse, eu vou mostrar para mim mesma que eu sou capaz, que eu vou conseguir, que eu sou mãe, tenho filhas, mas eu não sou pior nem melhor do que outro. Eu vou conseguir, no meu tempo, pode demorar. E eu coloquei isso na minha cabeça, né, que eu, por muito tempo, quando eu desisti, resolvi só advogar, aquilo me torturava e eu disse, não, quando eu voltar a estudar, eu vou estudar até passar. Uma hora vai dar certo. E aquilo me fortaleceu porque eu já tinha sofrido tanto a vida inteira, né, de preconceitos, discriminações, de que eu não iria conseguir, de que as condições do meio, né, influenciam, e aquilo ali sempre me motivou a querer mostrar que eu era sim capaz, que eu iria conseguir, que eu iria lutar contra essas estatísticas. E mesmo com toda essa dificuldade, com todo esse processo de conhecimento, e precisando baixar, né, pedir ajuda, né, para poder ter apoio, para ficar com as minhas filhas, e de boa vontade, minha mãe, minha sogra, minha cunhada deram esse apoio incondicional, um amor infinito pelas minhas filhas, e me permitiu estudar. Lógico, né, isso dependia muito de mim, da minha vontade de querer sentar ali e estudar, porque quantas vezes eu pensei em desistir ali, cansada, eu olhava e dizia, meu Deus, eu preciso dormir, eu estou muito cansada. E quando eu percebi que ali estava o edital aberto, meu sonho, a oportunidade de ser aprovada em casa, eu, não, meu Deus, me dê forças para continuar aqui sentada estudando e superar esse momento que é só uma fase. Então, mesmo ali dormindo pouco, de dia sem poder dormir para poder estudar mais, aproveitar o momento que elas estavam com a minha rede de apoio, né? E eu precisava aproveitar muito aquele momento para conseguir estudar aquelas horinhas, porque já é tão difícil você estudar, já é tão delicado, e fora a amamentação que depende exclusivamente de você, né? Ninguém faz isso por você. Então, nesses momentos, que era praticamente o dia inteiro, era amamentando e estudando, só a gente que viveu aquele momento passa assim um filme na cabeça, sabe a dor que é essa fase, né? O que eu senti quando eu estava estudando chorava muito, né? Lágrimas caíam assim, molhava o livro, molhava o meu material, porque eu sempre pensei, eu tenho que primeiro passar no concurso para depois ser mãe. E essa ordem não necessariamente existe, quer dizer, não existe. Você faz acontecer, lógico que vai ser mais difícil você ser mãe e estudar para concurso, mas jamais deixem que alguém diga que é impossível algo que você quer, né? Porque não existe isso de impossível. Quando a gente quer muito algo, deseja muito algo, a gente passa por cima de tudo, de nossas fraquezas, do orgulho, do medo, da insegurança, para conseguir aquilo que a gente tanto quer. E foi isso. Fui aprovada, né, na primeira fase, eu e meu esposo. Chegou na segunda fase, como era o meu primeiro concurso para magistratura, eu nunca tinha feito uma sentença. E meu esposo me ajudou, né, eu disse, olha, o conteúdo dá certo, né, eu já venho estudando, mas me ensina a técnica, né, o que eu preciso saber, a forma, e aí ele me ensinava. E já eu era apaixonada por humanística, né, gosto muito de humanística, e já ele sentia essa dificuldade.
peguei todo o material, a gente foi estudar juntos, se ajudou muito nessa fase e foi assim fundamental. Conseguimos ser aprovados também nessa fase, fomos para a prova oral e na oral foi aquele novo desafio, né, que eu nunca tinha feito uma prova oral e foi um momento que eu fiquei com ansiedade muito forte e quando fui ao médico fiquei com refluxo porque eu estava tomando muito café, não conseguia amamentar depois dos 6 meses, só consegui até os 6 meses por conta do estresse absoluto que eu estava. E quando chegou ali naquele momento que eu estava assim no meu limite de estresse, de ansiedade, o médico disse, olha, você não vai aguentar muito tempo nesse ritmo. Mas eu precisava aguentar porque a gente já estava conseguindo ali um milagre, né, de ser aprovado juntos até o final do concurso, que pra gente era impossível isso acontecer, nós dois passarmos juntos. E no nosso estado isso era humanamente impossível. Mas Deus foi mostrando que não existe esse controle, que a gente acha que tem controle de tudo. E nós estamos longe de ter controle de tudo. Nós temos que aceitar nossas vulnerabilidades, lutar contra elas quando for preciso, mas vencer, sempre pensar que um dia de cada vez, né, que a gente tem que fazer essa luta diária, pensamento positivo sempre, né, acreditar nos nossos sonhos. E aí eu, por prescrição médica mesmo, eu comecei a fazer atividade física, que foi para mim fundamental, onde eu digo que me ajudou a não ter que entrar em medicamentos fortes, né. Comecei a fazer ali 2 vezes por semana por conta da prova oral, que já era bem em cima, tava 2 meses para ter, e eu tive que começar urgente. E ali salvou minha vida, né? Me dava ânimo, passava 30 minutinhos, 2 vezes por semana, e eu conseguia me restabelecer, extravasar, liberar muita energia. E a gente às vezes acha que você fazer exercício físico vai ficar cansado, e ao contrário, é o que me dava disposição para aguentar uma rotina puxada, com 2 crianças que acordavam toda hora, à noite mal dormia, eu dormia muito pouco, tendo que estudar muito e não tinha muita hora de estudar por conta da rotina, estudava com barulho, aprendi a estudar com muito barulho, porque elas ouviam músicas, né, era casa muito, muito barulho, tive que aprender a me concentrar nesse ambiente, que já foi muito difícil, e a atividade física eu sempre falo que foi minha válvula de escape, que me salvou, e desde então não parei mais. E aí a gente conseguiu a aprovação juntos na prova oral. E para mim, eu sempre falo com muita emoção que a pessoa que veio lá, né, da periferia, onde diziam que você não conseguiria mal concluir o ensino médio, foi aprovada num concurso público de magistratura no seu estado, na sua casa. É a realização de um sonho. Meu esposo já foi nomeado, eu ainda aguardo nomeação, mas para mim é a concretização de um sonho, de uma luta, de uma vida, e de mostrar para mim mesma, né, e para aqueles também que falavam que eu não conseguiria chegar, mostrar, olha, você que também tem a condição de vida parecida, né, que eu não tinha condições de pagar uma passagem de ônibus, tinha que dar aula particular, olha, você consegue, né, você consegue. Não existe isso de determinismos, não vai ser mais difícil? Vai. Não é para se iludir, eu nunca me iludi com facilidades. Para mim, sempre as coisas foram sempre muito difíceis, mas eu sempre acreditei, mesmo quando eu pensei em desistir, quando eu desisti, não, vou advogar, aquilo ali eu voltei e disse, não, eu lutei a minha vida toda para conquistar o que eu sempre quis. Eu tinha um sonho, né, queria crescer profissionalmente, e não é porque os outros diziam que eu não seria capaz que eu iria desistir. E quando eu coloquei na minha cabeça que eu iria tentar, que eu iria voltar, né, que eu iria seguir a fila, eu voltei. E me prometi que eu só ia parar quando conseguisse. Então, gente, o que eu posso dizer, principalmente para as mamães concurseiras, né, inclusive quando eu criei o meu Instagram, Advogada Todo Dia, foi para trazer essa motivação diária, para as pessoas acreditarem mais em si, porque muito mais do que o estudo ele é muito técnico, a gente precisa de sanidade, de saúde mental, saúde física, para conseguir vencer essas barreiras, essas dificuldades diárias. Sem isso a gente não consegue, sem controle, sem equilíbrio emocional, sem perspectiva, sem nos sentirmos capazes, a gente não consegue. Então, acreditar em você, mesmo que os outros não acreditem, lutar por você, saber que você tem um propósito,
que Deus tem um propósito na sua vida, que concurso é apenas uma fase, que se você quer muito, você não pode desistir, porque mais na frente você vai ser cobrado por ter desistido. É muito melhor a gente continuar tentando e dizer, não, tentei, do que você desistir e dizer, eu poderia ter tentado mais. Então não tenham essa frustração no futuro por achar que poderiam ter tentado mais. E é isso, gente. Eu agradeço muito esse espaço por poder compartilhar essa história. Assim, fica também um canal aberto para qualquer dúvida, né? Espero que vocês tenham gostado. Estou sempre à disposição e espero que alguém aqui que esteja com esse sentimento, querendo desistir, voltem, né? Se conheçam, pensem bem no que vocês querem de verdade. E se for o que vocês querem, realmente for concurso público, ou seja, advogar, o sonho de vocês, segurem nele e só parem quando alcançarem. Agradeço demais a oportunidade ao professor Fábio Roque, né? E é isso. Um grande abraço, gente. Um beijo.